Olá, vamos para mais uma videoaula sobre banco de dados. Hoje vamos trabalhar com criação de base de dados, beleza? Na linguagem SQL. Então, para isso a gente tem que se basear em alguns fundamentos, né? A gente vai trabalhar com a linguagem SQL, em específico na linguagem DDL, e a gente tem que conhecer, então, os seus tipos básicos, especiais, para criar nossa base de dados. Antes disso, a gente tem que pensar o quê? O SQL é baseado no modelo relacional. O que seria esse modelo? Vamos fazer uma rápida revisão aqui. Modelo relacional nada mais é que a relação entre tabelas. Ou seja, eu tenho aqui uma tabela empregado se relacionando com outras tabelas. Quando eu tenho uma tabela, eu tenho meus atributos aqui definidos, né? Tenho aqui quais são esses atributos, seus tipos e como que é o relacionamento com outras tabelas, quais são as restrições. Seguindo aí em frente, então, qual que é o conceito básico? O que a gente vai fazer na linguagem DDL? Primeiro, a gente tem que pensar que a linguagem SQL, padrão ANSI, ela é válida para vários SGBDs, não somente o MySQL. Então, a gente vai focar exatamente no MySQL, mas de forma que a gente vai trabalhar com a linguagem padrão, ou seja, que absorve mais de um SGBD. Então, a gente vai saber que os tipos de dados que a gente vai, como criar, né? Quais comandos estão relacionados ao DDL, que é de criar, excluir e alterar. Beleza? Seguindo, então, a gente vai ver que o comando, a gente tem que ter os tipos básicos. O que são os tipos básicos? Qual é a estrutura elementar lá, né, para criar? Tem que pensar que são os tipos inteiros, os numéricos, né? Inteiro, real e os números formatados. E os alfanuméricos, seus caracteres e variável caractere, ou seja, o varchar. A diferença basicamente consiste em, no char eu defino ali um número de caracteres que minha coluna suporta, ou seja, suporta 10. Quando eu utilizo o char e eu utilizo 2 caracteres, ele vai gastar o máximo que foi definido, ou seja, se eu definir que foram 10 e eu utilizei 2, eu vou gastar 10 espaços em vez de somente 2, que é a quantidade de caracteres que minha linha estaria sendo inserida. Enquanto varchar, eu defino que é 10, é o máximo que é suportado. Se eu utilizo somente 2 e gasta somente 2 de espaço. Beleza? E os tipos especiais, a gente tem o tipo data e o tipo hora. São tipos específicos de hora e data. Seguindo aí, a gente, no SQL padrão, foi definido que era possível criar domínios específicos. Por exemplo, eu posso ter um número específico, né, composto por algum caractere, conjunto de caracteres, né? Mas no MySQL isso não foi incorporado de forma pelo comando create domain. Catálogo nada mais é do que o repositório do meu banco de dados é criado por meio do comando create schema. Quando eu create o esquema, eu falo quem que é delegado, né? Quem que eu estou autorizando isso. Veja, que o esquema e database no MySQL é tratado como se fosse o mesmo, tem a mesma característica, ou seja, é o banco em si. E a autorização no MySQL é definida pelo comando grant. Eu falo que tipo de permissão que o meu usuário vai ter, o nome dessa tabela, como que ele vai definir, quem que é a minha base, né? Eu estou definindo, se é uma tabela específica ou se é todas. E ali eu defino qual usuário e qual tipo de acesso que ele pode ter sobre essa minha base. Bom, vamos agora para a parte prática, né? Como criar utilizando esse comando create database ou create esquema, como um padrão aqui do SQL. Vamos mudar aqui para o segundo cenário, que é o MySQL. Então agora a gente vai pelo comando lá, create esquema. Vamos lá, criar o banco empresa. Ponto e vírgula para terminar. Lembrando que para executar a linha, eu utilizo o comando com o raio. Eu clico no raio, ele executa todas as linhas. No caso, o meu script aqui tem apenas a linha 1, então não faria diferença. Executei. Como que eu verifico se deu certo? A gente tem o primeiro cenário, que eu vejo aqui embaixo. Ó. Meu output tem uma saída com sucesso, ou seja, o meu comando foi afetado, deu certinho, é o verdinho aqui. Mas eu quero visualizar, né? Tem meu database lá?
Então, eu posso utilizar show database, ponto e vírgula, executar. Observem. Aqui me lista todas as bases de dados que estão no meu servidor. Vamos procurar o banco empresa, está aqui. Ou seja, eu criei meu banco de dados de empresa. Lembrando que a sintaxe create database é válido como esquema, ou seja, eu criei como esquema e visualizei como database. É válido também eu fazer show esquemas. Vai apresentar o mesmo resultado, ou seja, esquema e database são iguais, beleza? Ou seja, se eu vim aqui, create database, banco, empresa 2, e executar, vem aqui, criou, e vamos visualizar. Observando aqui, a linha banco empresa 2 está aqui. Beleza? Bom, eu criei por acaso esse banco empresa 2, mas eu desejo pagar. Eu não quero mais esse banco empresa 2. Vamos ver o que o conteúdo diz. Como que a gente faz essas outras operações. Então, vimos como criar. Agora a gente vai passar para a parte de manutenções. A gente tem alteração. Eu defini meu database, eu quero especificar ele com outra forma. Então, eu teria o comando alter. O comando alter ele vai simplesmente mudar o tipo de caracteres que eu estou trabalhando ali. Beleza? E comando de drop, que é exatamente apagar. Eu coloco drop, o meu nome do database ou o esquema, né? E defino ali o nome dele, beleza? Então vamos lá na parte prática. Vamos apagar então o primeiro aqui, drop, database, banco, empresa. Eu output, sucesso, beleza? Vamos ver se ele está aparecendo. Servem. Agora, de dados, aparece somente o empresa 2. Vamos apagar o empresa 2. Foi apagado. Esse conta lá. Realmente foi apagado. Lembrando que esse raio aqui, se eu clicar, qual a sequência de passos que o meu script está acontecendo? Ele vai criar um banco, vai listar novamente, vai criar um database e vai apagar um database. Ou seja, se a gente olhar pela lógica aqui, eu crio o banco empresa, depois eu vou listar esses bancos, depois eu vou criar o banco empresa 2 e vou apagar ele. No final das contas, o banco empresa 2 vai existir. Vamos mudar essa ordem aqui só para verificar se isso vai acontecer mesmo. Vou apagar os meus resultados aqui para a gente acompanhar, né? Vou apagar isso daqui. Vamos executar agora com raio, ou seja, ele vai executar todo o meu script, independente de onde estiver meu cursor. Vê? Lá, executou a linha 1, primeiro comando, criar a base, visualizar, criou, apaguei e listei. Veja que só restou o banco empresa 2, não tem mais o banco empresa, foi só o banco empresa. Não tem mais o 2 porque foi apagado na linha 4. O resultado aqui está confirmando isso, beleza? Então, hoje a gente viu como criar o repositório, o nosso banco de dados, né? Na próxima aula a gente vai ver como criar tabelas dentro desse banco. Abraço!